dia, mas bom dia mesmo. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 24 de novembro. Espero que você continue com seu coração aberto e receptivo para receber outra vez a palavra de Deus, bem como dentro de instantes, uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Antes, desejamos fazer uma oração. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos, como eu tenho falado aqui, e não é somente o Brasil. Não são apenas alguns países do nosso continente sul-americano, mas os Estados Unidos, vários países dos tigres asiáticos, alguns países do continente europeu. Estamos vivendo uma ameaça de uma terceira grande guerra mundial, a Ucrânia e a Rússia. Isso tudo para se cumprir as Escrituras Sagradas, porque o próprio Jesus disse que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesses dias, em que os conflitos cada dia se avolumam entre nações, entre os países. E aqui no Brasil não tem sido diferente. Nós estamos vivendo um momento de convulsão social, em que aquela ordem e o progresso que nós tanto desfrutamos, e almejamos voltar ao normal, estamos vendo os climas acirrados nos meios políticos, E precisamos de orar muito para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Por isso eu convido você agora para que juntos façamos uma oração de clamor, intercessória por nossa pátria e para que reine a paz entre as nações. Pai, queremos nesse momento tão difícil pelo qual todos estamos passando, não é apenas o Brasil, mas todas as nações, ameaça de uma terceira grande guerra, um conflito mundial. Pai, te pedimos em nome de Jesus, o Senhor, que é o príncipe da paz, possa, ó Deus, interferir, que haja uma intervenção divina entre as nações, para que, ó Deus, possamos ter a paz que o mundo não conhece. Nós sabemos que só o Senhor Jesus, o príncipe da paz, é que pode fazer com que tudo volte ao normal. Eu te peço porque a tua palavra assim nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Portanto, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos deixá-los agora com um dos cantores do ministério da LPC e em seguida você terá a oportunidade de ouvir mais uma reflexão da palavra de Deus. Na vida, momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Vitória para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os
Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com alma ansiosa, confie no Deus de poder. Sabe o que Ele faz? A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Milhares e milhares de cristãos no mundo, nos países da janela 1040, estão sendo torturados, estão morrendo, estão perdendo a liberdade. Aqui mesmo no nosso continente sul-americano, nós já ouvimos, estamos cansados de ouvir de cristãos, padres, pastores, igrejas na Venezuela sendo expulsos da cidade, do país, outros sendo presos, outros sendo mortos. Isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Hoje de manhã o pastor Antônio Júnior falando sobre o congresso que ele participou de missões. Havia missionários lá de país janela 1040 que não podiam ser fotografados para que não fosse colocada a foto deles e não chegasse, quando eles voltassem para o país, fossem identificados como cristãos, que eles são cristãos das igrejas subterrâneas, para que eles não fossem mortos, torturados ou presos. Então eles tinham uma tarja vermelha no peito para que quem visse aquela tarja preta, vermelha, não era para tirar fotografia, não podia se identificar, para não ser dado nenhuma informação que aquele missionário daquele país estava naquele congresso. Ouvimos hoje de manhã. A Coreia do Norte está em primeiro lugar no ranking dos países onde não há liberdade de você nem pensar em Deus, quanto mais de falar em Deus. Coreia do Norte está em primeiro lugar no ranking. A China, muitos países, irmãos, não há liberdade de você conduzir a Bíblia, ler a palavra de Deus, tampouco fazer alguma oração se dirigindo a Deus, e muito menos de evangelizar, porque os cristãos estão sendo perseguidos, mortos e torturados. Padres, freiras, pastores, missionários na Nicarágua, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. E pasmem, se nós não orarmos, nós vamos enfrentar isso aqui, que agora de forma muito sutil, algumas igrejas, pelo menos não sei se foi em Santa Catarina, os cristãos estavam prestando culto como nós estamos aqui agora, e entraram lá muitos baderneiros, gritando palavra de ordem: fora a igreja, fora Cristo.
nós não estamos isentos nem imunes de passarmos por isso, e quando passarmos, nós vamos revelar o grau da nossa fé, da nossa dependência de Deus. Perguntamos: por que Deus permite a sua igreja, a mesma cujo cabeça sofreu tanta perseguição, conforme vimos no início dessa pregação? Por que Deus permite? Qual é a resposta que nós temos diante de um desafio quanto este? E eu quero terminar esse sermão apresentando 7 motivos. Ao meu ver, 7, mas você pode até descobrir outros, pelos quais Deus permite que a igreja, como corpo de Cristo, passe por perseguição, que ninguém gosta de passar, que ninguém gosta de sofrer. Mas é como se fosse um teste. É como se a gente estivesse sendo testado. Até onde estamos dispostos a sofrer e padecer ou morrer por causa do nome de Jesus? E aí, meus irmãos, vamos aos 7 pontos que eu gostaria de concluir esse sermão. Perseguições dos últimos dias. Primeiro eu quero dizer para vocês que a Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro que dentro da exegese, a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Eu não preciso de ter alguma coisa extra para entender a Bíblia. Tanto é que quem estuda a Bíblia tem uma concordância, deve ter uma concordância verbal, concordância dicionário bíblico, concordância bíblica. Se você, quando quiser falar sobre um determinado assunto, então você vai lá na concordância bíblica ou no dicionário bíblico, você vai ver N passagens na Bíblia, que é assim que a gente prepara um sermão como esse, e vê as passagens que estão falando sobre esse tema. Aí você tenta formar aquilo que realmente a Bíblia, que é interpretada por ela própria, está falando acerca desse assunto, que no caso aqui é perseguição. Então vamos ao primeiro. Qual é a dica que a Bíblia dá sobre perseguições dos últimos dias, que começou desde a igreja até os dias atuais e enquanto a igreja estiver aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Vocês viram aqui? E o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 2, primeira carta, capítulo 2, versículo 21, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, olha o que Pedro diz aqui, ele derrama luz nisso que eu estou falando. Ele diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Tem coisa mais clara do que essa? Tem coisa mais clara do que essa? Eu vou repetir o texto. Porque Jesus deixou-nos o exemplo, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então eu tenho que estar resiliente, eu tenho que estar contrito com Deus, quando esse momento chegar. Como você, quando você aceitou o Evangelho, que enfrentou a adversidade em sua casa, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega na universidade, seu patrão, alguém que você tinha assim amizade e essa pessoa cortou logo a amizade com você, porque agora você é crente. Vem perseguição, sim, desde o momento que você decidiu-se, que você optou a seguir a Jesus. Então essa é a primeira razão, porque Jesus deixou-nos o exemplo. Segunda razão, para provar a Satanás que mesmo a igreja sendo perseguida, presta atenção isso aqui, para provar a Satanás, segundo lugar, para provar a Satanás que mesmo a igreja sendo perseguida, nada, absolutamente nada, impede o crescimento da igreja, nem muito menos a expansão do reino de Deus, porque Jesus dissera: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus irmãos? As portas do inferno, pode vir os demônios todos do inferno, pode vir Lúcifer, pode vir quem vier,
não vai impedir o crescimento da igreja. Se você vê no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 15, 16, você vai ver que a igreja crescia debaixo de perseguição. Pedro, no primeiro sermão que ele pregou, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Depois 5.000. Aí depois diz lá, uma grande multidão. Depois uma cidade inteira, gente, debaixo de perseguição. Vou só citar aqui um exemplo. Paulo e Silas estavam presos porque as autoridades, os governantes, quiseram impedir que Paulo tivesse a continuidade de pregar o evangelho. Mas diz a Bíblia que Paulo, à meia-noite, enquanto estava preso com Silas, orava e cantavam louvores a Deus, e os presos os escutavam. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: se acontecer um negócio desse comigo, eu vou fazer um culto de ações de graça lá dentro do presídio do Serrotão, porque vai ser um público que eu vou ter a oportunidade de falar de Jesus. Ah, meus irmãos, vocês não sabem como isso pode acontecer de uma hora para outra, e para o bem da igreja. É duro esse sermão, é duro você ouvir isso. Você não gosta de ouvir isso, isso não lhe faz bem, mas é a verdade. A palavra de Deus tem que ser dita como ela está escrita. Terceiro lugar, a igreja. Por que a igreja? Por que perseguições dos últimos dias? Por quê? Terceira resposta: para a proclamação da luz do evangelho que incomoda e afugenta as trevas. É por isso que o evangelho é perseguido. Estão lembrados às vezes que Paulo pregou o evangelho, que tinha curandeiro, tinha gente que usava uma moça com espírito de adivinhação, e quando essa moça foi liberta, o que aconteceu? Os homens que tinham aquelas pobres daquela moça escravizada, e tantas pessoas que estavam debaixo daquele jugo, foram denunciá-los, e os apóstolos foram presos e açoitados por terem posto uma moça que estava sendo usada por Satanás para proclamar, para divulgar, para propagar as trevas, a mentira. Por aí vocês veem. Então a proclamação da luz do evangelho incomoda e afugenta as trevas, irmãos. Nós estamos vivendo numa época que, se você declara que é cristão, que é crente, que é servo de Deus, você é capaz até de apanhar. No mínimo, apanhar. Quarto motivo. Por que falamos sobre perseguições dos últimos dias? Porque, preste atenção, irmãos, é honroso para o cristão sofrer e até padecer por causa do nome de Jesus. Olha o que aqui Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, assim perseguirão a vós outros. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem. É uma honra para o cristão, irmãos, sofrer e padecer por causa do nome de Jesus. Como eu disse há pouco, sofrer por causa de problemas que a gente cria é uma coisa, sofrer por causa do nome de Jesus é uma honra, é um privilégio. Quinto e último lugar, antepenúltimo lugar, porque a igreja, porque as perseguições dos últimos dias estão acontecendo desde que a igreja foi estabelecida? Porque os sofrimentos e perseguições vieram, ou vêm, ou virão, para que o nome do Senhor seja glorificado no sofrimento. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Vendo, porém, desculpem, Romanos 8, 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos
glorificados. Só o irmão Fabrício que pôde dizer amém? Brincando, irmãos. Não estou dizendo que vocês não estão ligados, não. Mas ele entendeu. É bom repetir o texto. Romanos 8,18. Romanos 8,18. 17? Então eu anotei aqui errado aqui. É 8,17. E o 18 também. Não é só o 17, é o 18 também. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente século não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Os sofrimentos e as perseguições não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada. Esse é o outro motivo. Sexto motivo. As perseguições vêm para a igreja como uma prova de que se possam revelar quem é cristão genuíno e verdadeiro. Por exemplo, o ourives, quando ele tira o ouro lá da rocha, ele leva lá para o seu trabalho, onde ele vai derreter o ouro, tirar as impurezas para que fique somente o ouro refinado, o ouro puro. Sabe, irmãos, eu entendo que as perseguições, elas vêm como que para filtrar, para purificar, para dar realmente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno, aquilo que é puro. E é por isso que nós encontramos a palavra de Deus comparando a nossa vida cristã ao ourives que pegou o ouro, levou para cá, para o seu setor de trabalho, foi derreter o ouro, trabalhar, tirar as escórias, tirar as impurezas, a sujeira e deixar tudo bem limpinho e aquele ouro puro, refinado. As perseguições vêm para realmente revelar quem é quem. Estamos concluindo, irmãos. Estamos concluindo. É por isso que lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nós encontramos o Senhor dizendo: ser fiel até a morte, para que recebais a coroa da vida. Essa expressão, ser fiel até a morte, a gente pensa que é ser fiel até quando você ficar bem velhinho, morrer. Não é isso não. O texto está dizendo: seja fiel, ainda que você seja desafiado, ainda que você seja confrontado, ao ponto de vier até perder a sua vida. Seja fiel. Seja fiel, ainda que você chegue a ser ameaçado. Você é cristão? Sou. Eu estava conversando com o diácono Assis essa semana passada. E ele comentando comigo, ele disse: pastor, eu já comentei com minha esposa, com Ceisa. Ô amor, será que se chegar um cara com uma arma na sua cabeça, dizer você nega Jesus e você vai viver, ou se você não nega vai morrer agora? Ele estava comentando isso comigo. Qual vai ser a sua reação? Como é que você vai se comportar? Isso está acontecendo agora mesmo na Coreia, acontece na China, acontece em países da janela 1040, que não é permitido você dizer que é cristão, ou confessar o nome de Jesus, no Afeganistão. E aí? Eu quero, meus irmãos, deixar como última advertência, porque as perseguições ocorrem nesses dias. As perseguições, meus irmãos, que o cristão vem a sofrer por causa do Evangelho, serve de teste para auferir a temperatura e o grau espiritual de cada cristão. De cada cristão. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu estou terminando com algumas citações, e eu prometo a vocês que não vai demorar nem 3 minutos, eu vou apenas citar os textos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10.
essa passagem, meus irmãos, é uma prova de que realmente a nossa fé é auferida, a aferição mesmo. Pelo que sinto prazer, é Paulo que está dizendo isso, viu gente? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então sou forte. E na carta do escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 36 e 37, nós encontramos algo que deixa a gente com o coração compungido. O autor da carta, no capítulo 11, a partir do verso 35, a parte B do versículo 35, ele diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros por vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, serrados ao meio. Sabe o que é serrados ao meio? Chega numa oficina amanhã, uma serraria como o irmão Fabrício, e veja aquela serra lá passando, e ele joga aquele tora de madeira para serrar. Alguns foram serrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Você não gosta de ouvir essas coisas. Pastor, esse sermão está sendo muito duro, mas é para você saber o que pode acontecer. Você não fica indulgente. Quando a provação chegar, quando a perseguição chegar, você tenha coragem para enfrentar. Não seja covarde, não nos acovardemos. É isso que eu entendo. E os outros dois textos que eu quero citar é 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não sou eu que estou dizendo isso. Paulo escrevendo 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Meu irmão, quando você estiver sofrendo alguma perseguição de alguém da sua casa, da sua família, vizinho, parente, amigo, colega de trabalho, na escola, na universidade, onde for, lembre-se, o que é que Paulo diz? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não escapa. Se você não quer ser perseguido, desista de ser cristão, desista da igreja, desista do evangelho. Vai embora. Jesus não pode contar com você. E o último texto é 1 Pedro capítulo 4, versos 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados pois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus em seu nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Fiquemos em pé. Eu espero que vocês não saiam daqui hoje à noite dizendo: pastor, foi duro demais, eu não consegui ingerir isso que o senhor falou. Não, pastor, eu não estou preparado para isso não. Eu também. Mas na hora da prova,
você vai decidir se estará disposto a sofrer por aquele que deu a sua vida por você, ou se você diz, não, eu não tenho força, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para sofrer tanto por aquele que deu a sua vida por você. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou convidar a irmã Lourdes para que ela venha aqui e ela vai orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Eu confesso aos irmãos que eu relutei muito com Deus para trazer esse sermão. Deus me deu a semana passada essa mensagem. Eu digo, Senhor, portador não merece pancada, né? Eu digo, Jesus, eu vou falar aquilo que tu colocaste no meu coração. Pode subir aqui, irmã. E pega o microfone. Portador não merece pancada. Se Deus mandou essa mensagem, Ele sabe por que a gente estava precisando de ouvi-la. Amém? Não saia daqui, por favor, como aqueles apóstolos que estavam querendo se retirar. E Jesus disse, olhe, se vocês quiserem ir embora, vão também. Amanhã você está convidado a continuar conosco, se Deus assim nos permitir. Não esqueçam de continuar orando, clamando, intercedendo por nossa nação, para que volte a reinar a paz e possamos ter dias melhores. Essa é a nossa oração. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale